E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Salmo capítulo 39, verso 7. Que este seja um dia de muitas bênçãos para todos nós. Que as nossas palavras nessa manhã se comparem às palavras do salmista Davi. Que o nosso Deus seja a nossa única esperança, a nossa única salvaguarda. O salmista Davi, ao se levantar pela manhã, ele se voltava para Deus e falava: e eu, Senhor, o que espero? E ele se volta para Deus e fala: Tu és a minha única esperança. Salmo capítulo 39, verso 7. Acredito que nessa manhã também o Senhor é a nossa única esperança. Não apenas nessa manhã, mas toda a nossa vida, toda a nossa existência. Diante do mundo em que nós estamos vivendo, no século XXI, guerras, pandemias, enfermidades, lutas, batalhas, desemprego, queda na economia, nós não podemos nos esquecer que nós temos um Deus que está com seus olhos voltados para cada um de nós. Ele vê as nossas lutas, Ele vê o nosso sofrimento, Ele se compadece de cada um de nós. Ele, de fato, é a nossa única esperança. Nós não podemos confiar nem em homens, nem em cavalos, nem em espada, mas nós precisamos voltar a nossa atenção exclusivamente para a pessoa do nosso Salvador. Nós estamos comprometidos a cada manhã estudarmos um capítulo da Bíblia e nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 26, o verso 1. Farás o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra de artista. Ao pegarmos essa parte inicial do capítulo 26, o verso 1, eu tenho plena certeza que aquele que faz uma leitura com cuidado, com amor, acaba compreendendo que o autor que está pedindo aqui para que se faça o tabernáculo, ele é extremamente detalhista. Ele é cuidadoso naquilo que faz. Ele é minucioso e espera que aqueles que estarão trabalhando para ele possam ter essa mesma visão. Ao olharmos para as palavras de Deus aqui, voltada para Moisés, para aqueles que seriam os artífices que estariam trabalhando na construção do santuário, nós podemos ver que Deus detalhadamente, Ele pede para que aqueles que fossem construir o santuário fizessem da forma como Ele estava pedindo para que pudesse ser feito. Deus é extremamente detalhista, Deus é extremamente cuidadoso. Deus estava tentando imprimir na mente de uma nação que Deus é um Deus zeloso, que Deus preza para os mínimos detalhes, que Deus está atencioso para tudo aquilo que está acontecendo sob a face dessa terra. Deus não queria que a nação de Israel tivesse uma visão deturpada ou distorcida de Deus. Ele queria se revelar gradativamente e queria levar que o seu povo pudesse ter uma visão clara de como eles deveriam se preparar semanalmente, diariamente, para poder se encontrar com o seu Deus. Mas, amigos, aqui detalhadamente no capítulo 26, no verso 1 e no verso 2, você pode ver que Deus ele mesmo fala do tamanho das cortinas, do tamanho das cores que deveriam ser confeccionadas as cortinas que estariam dentro do santuário. Mas veja, isso nos traz a ideia de que a mensagem do santuário é uma mensagem especial para os dias em que nós estamos vivendo. Foi para a nação de Israel, era uma escola para a nação de Israel. Didaticamente, Deus estava ensinando o plano da salvação e não pode ser diferente para os dias em que nós estamos vivendo. Porque a mensagem do santuário, ela permeia toda a Bíblia. Nós não apenas encontramos no Antigo Testamento, nós encontramos várias menções, citações no Antigo Testamento, mas também nós encontramos várias referências no Novo Testamento. Por isso que, se porventura algum líder, algum cristão, algum irmão ou uma autoridade rejeita a mensagem da doutrina que está inserida na palavra de Deus do santuário,
essa pessoa está menosprezando o que o Senhor deixou para nós, que entendo que é de sumo valor, de suma importância. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos dar uma atenção mais especial a esse tema dentro da Bíblia, porque tudo aquilo que está dentro do santuário apontava para a vinda de Jesus Cristo, apontava para a vida e o método que Jesus Cristo iria salvar os seus filhos que estavam aqui sob a face dessa terra. Quem olhava de fora e via o exterior do santuário não via muita beleza, até porque o santuário tinha duas águas, e o que cobria o santuário era a pele de carneiro. Mas quando nós temos uma visão do interior do santuário, nós podemos ver que havia uma beleza inigualável. Deus pediu que o santuário fosse internamente dividido em duas partes. O lugar santo, onde o sacerdote diariamente ele tinha acesso, e o lugar santíssimo. Apenas uma vez por ano o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar santíssimo, e ele sabia ali que no lugar santíssimo era onde Deus se fazia presente, onde estava ali representando a presença diária de Deus, e o sumo sacerdote cautelosamente, cuidadosamente, uma vez por ano, ele entrava para fazer a expiação e a purificação de todos os pecados que no decorrer do ano estavam acumulados ali. Quanto mais próximo de Deus, os materiais deveriam ser finos. Os querubins eram de ouro. O sacerdote, ao se aproximar de Deus, ele deveria estar vestido com linho finíssimo. A vestimenta do sacerdote que frequentava o lugar santo já não era tão fina como o do sumo sacerdote. Dessa maneira foi construído todos os materiais que foram utilizados no santuário, foram validos desses critérios. Quanto mais próximo de Deus deveria estar o ouro, deveria estar a prata, mais distante do contato do Senhor estaria o bronze, estaria o ferro, estaria o alumínio e estariam outros materiais inferiores. Mas quanto mais próximo do Senhor, o material deveria ser da melhor qualidade possível. Até a vestimenta daqueles que estariam se aproximando do Senhor deveria ser uma vestimenta diferenciada. Não poderia estar vestido com uma vestimenta comum, uma vestimenta qualquer. A vestimenta deveria ser a melhor possível ao se apresentar diante de Deus. No lugar santíssimo estava a Arca da Aliança. Dentro da arca, como nós sabemos, estava ali a lei dos 10 mandamentos, a lei escrita pelo dedo de Deus. Dentro da arca também estava ali uma porção do maná que o povo de Deus comeu no deserto. Dentro do lugar santíssimo era um lugar especial onde o Senhor estava regularmente, se fazia presente para que a nação de Israel se sentisse amparada, protegida e sendo guiada pelas mãos do nosso Deus. Deus é caprichoso, Deus é detalhista, Deus é arquiteto. Ele, na verdade, tem todo o conhecimento. Ele é detentor de toda a sabedoria. Não podemos comparar a mente divina com uma mente humana. Deus é soberano. As suas obras são magníficas. Quando nós olhamos para a construção do santuário, nós veremos que as cores, elas têm uma simetria, elas se combinam. Os materiais que foram colocados dentro do santuário, eles se harmonizam. Não havia uma arquitetura que fosse desconsoante. Pelo contrário, a arquitetura que foi construída e colocada dentro do santuário, havia uma harmonia, havia uma simetria e, de fato, glorificava aquele que era o autor, o arquiteto do santuário terrestre. Aproximadamente 20 vezes nós encontramos aqui na palavra de Deus, capítulo 26, o verso 30. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Nada deveria ser feito que eles não pudessem ter certeza que Deus tinha dito. Eles deveriam simplesmente reproduzir o que Deus tinha pedido para que eles pudessem fazer. O próprio Deus se faria presente. Eles mesmos teriam a certeza que Deus estaria dentro do santuário. O sacerdote consultaria a Deus
e eles voltariam uma resposta do que Deus tinha falado com eles. Deus estava disposto a conduzir a nação de Israel através dele mesmo. Ele queria ser o guia, ele queria ser o rei, ele queria ser o governador. De fato, ele queria ser o Deus da nação de Israel. Era uma forma administrativa, de uma forma teocrática. Deus falava e o seu povo obedecia. Mas nós sabemos que a nação de Israel, no decorrer da sua vida, ela rejeitou esse tipo de administração e pediu a Deus um rei. E o primeiro rei de Israel foi Saul. E foi uma experiência trágica para a nação de Israel. O fato deles terem rejeitado o convite de Deus, o pedido de Deus de estar no meio deles para viver com eles, isso trouxe consequências trágicas para a nação de Israel. Mas, meus amigos, nós nessa manhã nós precisamos ancorar a nossa fé na palavra do Senhor, porque mesmo a nação de Israel tendo rejeitado o convite de Deus de viver no meio deles, de estar dentro do santuário, o Senhor não desistiu da raça humana. O Senhor ainda nos promete de que um dia Ele vai voltar aqui a essa terra buscar todos os filhos que estiverem prontos para morar com Ele. No santuário celestial Ele dará continuidade. Hoje Ele está dando continuidade no seu trabalho. Mas um dia nós estaremos face a face diante do nosso Deus, vivendo com Ele por toda a eternidade. Eu e você, nos dias em que nós nos encontramos, nós precisamos a cada dia entregarmos o nosso coração ao Senhor. Permitirmos que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo. Que Ele faça morada constantemente, diariamente em nossa vida. Se vivermos dessa forma, muito em breve, quando Ele voltar, como nós cremos, como nós confiamos, tenha certeza que nós teremos a alegria de estar com Ele, nos encontrarmos com Ele e viver com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, nós confessamos as nossas falhas, nós queremos viver para Ti, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor faça a morada constante. Fica conosco no decorrer desse dia, nos acompanhe em todas as nossas atividades, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.